Hoje é dia de fazer exercício do Enem, vamos embora comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje, finalizando aí o nosso assunto de razão e proporção, a gente vai fazer duas questões aqui do Enem que tratam sobre esse assunto pra gente ver como é que funciona isso em prova, como é que é cobrado na prática, tá? Mas antes, aquele recadinho rápido, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai te ajudar de alguma forma, eu vou te dar alguma dica que vai ser bem-vinda aí na hora da sua prova, nos seus conhecimentos, nos seus desafios, beleza? Então a primeira questão aqui do Enem 2016, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Aí um primeiro comentário aqui que é o seguinte, ó. Esse massa de fibra sobre massa de pão nada mais é do que uma razão entre massa de fibra e massa de pão, beleza, pessoal? Muito importante esse ponto aqui. E aí tá lá, ele lista as marcas pela quantidade de fibra que tem e a quantidade de pão que tem cada uma delas. Depois ele fala, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca escolhida é. Então o que a gente tem que saber aí é o seguinte, é fazer a razão de cada marca e ver qual que tem maior concentração de fibra, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, falando de razão entre massa de fibra e massa de pão, é aquela nossa regrinha, né? Quem vem primeiro é o nosso antecedente, quem vem depois é o consequente. O antecedente fica no numerador, então massa de fibra está no numerador e massa de pão vem depois, é o consequente, está no denominador, tá? Então eu botei esse quadrinho aí para que fique bem claro a razão que a gente está trabalhando, tá? Então vamos lá ver cada marca, né? Bom, para facilitar aí a nossa comparação, é importante que a gente faça a razão, mas a gente tem que chegar num percentual, para facilitar a comparação entre as marcas, tá? Então vamos lá, ó. Massa de fibra sobre massa de pão na marca A fica 2 gramas sobre 50 gramas, isso é a mesma coisa que 4 sobre 100, né, que é 4%, tá bom? A marca B tem 5 gramas de fibra e 40 gramas de pão, então fica 5 sobre 40. Vamos botar isso aí na base 100 para a gente calcular o percentual, então ficaria 50 sobre 400, aí eu divido em cima e embaixo por 4, né, para botar sobre o denominador 100, e ficaria 12,5 sobre 100, tá? Então dá 12,5%. Marca C, 5 sobre 100, isso aí vai dar 5% já de cara, né? Marca D, 6 sobre 90, 6 sobre 90, 90 é quase 100, né? Então isso aí daria um pouquinho mais de 6, concorda? Então fica 6 ponto alguma coisa, calculando isso aí, só para você saber, daria 6,7% mais ou menos. E a marca E ficaria 7 sobre 70, isso aí é 10%, né? Tranquilo aí. Então, olhando todos os percentuais, a gente vê que a marca B seria a que tem a maior concentração de fibras, tá? Então, letra B é a resposta. Agora, eu queria dar uma dica para você aqui, o seguinte. A gente fez um monte de conta aqui, isso, claro, toma um tempo na hora de você fazer a prova, né? Tem que escrever esse monte de conta aí. Então tem um jeito que a gente bate o olho e a gente vai comparando de forma mais rápida, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês como é que funcionaria isso, a gente tentar fazer isso mais rápido para ganhar tempo. Então primeiro entre marca A e B. Repara que a marca A tem 2 gramas de fibras para 50 de pão. A marca B ela tem mais que o dobro de fibra numa massa menor de pão. Então é bem tranquilo e intuitivo você saber que a marca B tem muito mais fibra do que a marca A, né? Então beleza, então a marca B já está ganhando da A. Agora eu vou comparar a B com as outras. Então vamos lá. A marca B com a marca C, eu tenho a mesma quantidade de fibras, né? Só que a marca C, essa quantidade de fibras é numa quantidade maior de pão, né? Se eu tenho uma quantidade maior no denominador, a minha razão diminui. Então a marca B continua sendo a que tem a maior concentração de fibras. Marca D, eu tenho 6 gramas para 90 de pão. Então em relação à marca B, eu tenho só 1 grama a mais, né? Que seria 20% a mais. Só que eu mais que dobro a quantidade de pão. Então também é tranquilo de ver que a marca B continua levando aí a disputa, né? E aí, por último, a marca B contra a marca E. Então tem aí que a marca B tem 5 gramas de fibra contra 7 gramas da marca E. E eu saio de 40 gramas de pão para 70 gramas de pão. Né? Repara que é o seguinte, ó, aí a comparação é um pouquinho mais difícil, mas repara que eu vou sair do 5 para o 7, eu aumento 40%, né? E a massa de pão, eu saio de 40 gramas para 70 gramas, né? Então vamos ver primeiro quanto seria 40% dos 40 gramas de pão, né? Se eu tivesse que aumentar 40%. Eu sei que 4 gramas seria 10%, né? Então, vezes 4, né, daria 16 gramas, né? Então, eu teria 56 gramas de pão se eu aumentasse na mesma proporção, né? Só que aí, ele aumentou, ao invés de 56, foi para 70, ou seja, ele aumentou mais. Quando eu aumento o denominador mais do que eu aumento o numerador, essa concentração diminui, né? Então eu tenho aí que a marca B continua sendo a marca que tem a maior concentração de fibras, pessoal, beleza?
Vamos para uma outra questão também da prova do Enem de 2016. Ó, para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Essa informação é muito importante, ela já está com aquela carinha de razão, né? Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado, tá? Às 10 da manhã, o organizador verifica que a área do terreno ocupado equivale a um quadrado de lados medindo 500 metros. Essa outra informação é importante. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada do público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos sair do horário de início que ele deu aí, que é às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã ele falou pra gente que tem uma área equivalente a um quadrado de lado 500 metros, né? E ele falou também que tem uma densidade aí, né? É uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado, né? Então, vamos primeiro calcular essa área aí. A área é 500 ao quadrado, né? Que é o lado do quadrado, dá 250.000 metros quadrados. Bom, se eu tenho uma densidade aí, eu tenho uma razão. Repara só, essa é a primeira razão que a gente vai trabalhar, ó. E, consequentemente, eu vou estabelecer aqui uma proporção. Então vamos lá, eu tenho uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado, então 4 pessoas está no numerador, 1 metro quadrado no denominador, né? Para fazer a proporção, o que eu quero? Eu tenho lá a quantidade de metros quadrados e eu quero saber o número de pessoas que eu vou ter nesse horário, né? Então, a quantidade de pessoas no numerador dividido por 250.000 metros quadrados está no numerador. Vou multiplicar cruzado para calcular a proporção, calcular a quantidade de pessoas. Fica 250.000 vezes 4, que dá 1 milhão de pessoas, tá? Então, às 10 da manhã eu tenho 1 milhão de pessoas. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade de policiais que eu vou ter nesse horário, né? E ele falou pra gente que para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Então, vamos lá. 200.000 pessoas é o nosso antecedente aí, tá lá na nossa razão, 200.000 pessoas no numerador, para cada um policial. Então, um policial está no denominador. Isso é igual ao quê? Essa proporção, qual é a outra razão equivalente a ela? Eu não tenho 2.000 pessoas, eu tenho 1 milhão de pessoas. E eu quero saber quantos policiais. Então, 1 milhão de pessoas no numerador é o meu antecedente, dividido por N1, que eu chamei aí, que é o número de policiais nesse primeiro momento, tá? Calculando N1, fica 1 milhão dividido por 2.000, simplificando aí vai dar 500 policiais, tá? Então, às 10 da manhã, eu tenho lá meus 500 policiais. Só que eu não quero saber às 10 da manhã, né? Eu quero saber aí quando começa o evento às 4 da tarde, né? Às 4 da tarde é 16 horas, né? Então eu saio de 10 horas para 16 horas. Eu tenho esses 6 horas aí de intervalo até começar o evento. E ele falou que a taxa de aumento de público é 120.000 pessoas para cada hora, né? Então vamos calcular isso aí, né? Então a taxa de público está lá, 120.000 pessoas a cada hora. Eu quero saber quantas pessoas tem 6 horas depois, né? Então tá aqui a 6 horas. Calculando o valor de X aí, eu tenho 720.000 pessoas chegando nesse intervalo de tempo aí, né? Que intuitivamente seria simplesmente multiplicar o 6 por 120, né? Funciona da mesma maneira. E aí eu vou calcular o número de policiais da mesma maneira que eu calculei antes, né? Então eu vou fazer aquela razão lá, aquela minha proporção, baseado na razão que ele me deu, de 2.000 pessoas para cada policial. Isso tem que ser igual à razão de 720.000 pessoas, que é o que vai chegar nesse intervalo, dividido pelo N2, que é o número de policiais que eu vou precisar só dessa quantidade de pessoas, né? Então calculando o N2 aí, fica 720.000 dividido por 2.000, isso aí vai dar 360 policiais. Então repara que a gente calculou aqui. A gente calculou que às 10 da manhã eu já precisava de 500 policiais, que era aquela 1 milhão de pessoas que tinham lá, né? E depois chegaram 720.000 pessoas de 10 da manhã até as 4 da tarde. E aí eu vou precisar, para essas 720.000 pessoas, mais 360 policiais, né? Então, 360 mais 500 vai dar 860 policiais. É o que eu vou precisar na hora que começar o evento, gabarito letra E. Beleza, pessoal? Então a gente finalizou aqui nosso papo sobre razão e proporção. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida na aula de hoje, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. Vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!